Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso pequeno instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje iremos tratar do livro 1, capítulo 3, a Criação, item 3, Povoamento da Terra. E o Livro dos Espíritos diz assim na sua pergunta número 50: a espécie humana começou por um só homem? E a resposta? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro e nem o único a povoar a terra. A pergunta número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta? Mais ou menos naquela que assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. O homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi um dos que sobreviveram em alguma região a alguns dos grandes cataclismas que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade constatados muito tempo antes de Cristo se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. E aí, um pouco da história, né? Se a gente aqui se refere a pergunta e a resposta, né? Primeiro, a questão que se estabelece aqui é tentar se faz uma referência a Adão como sendo o primeiro homem a ser criado por Deus, né? E na realidade, isso contradiz o que a própria lógica nos diz, né? O próprio livro do Antigo Testamento diz, né, que na criação do mundo, fala que Adão se casou com Eva, teve 2 filhos, esses 2 filhos, um matou o outro, e aquele que sobreviveu saiu e foi para a terra de fulano, de Jó. E lá se casou com uma outra mulher e teve seus filhos. Se Adão foi o primeiro homem e Eva a segunda espécie da espécie a ser criada, não tem sentido que Caim, ao matar Abel, tivesse se deslocado para uma terra onde existia um outro povo lá. Então isso já por si só é um contradito. A gente pode entender essa questão quando se fala de Adão como sendo um dos povos que a gente aprendeu a nominar como adâmicos, né? Que representava, na realidade, toda uma categoria de espíritos que estavam colocados na Terra naquele momento. E o texto também fala aqui dos cataclismas pelos quais sofreram, a Terra passou. E a gente sabe, pelo que a gente estudou no capítulo anterior, na parte anterior, quando a gente fala da formação do mundo, que a Terra passou por vários processos de desenvolvimento, como passa até hoje. A transformação é contínua, né? A gente estuda isso em ciência, a América unida à África e depois de uma separação, criando o Oceano Atlântico e toda essa modificação do globo que é constante e continua acontecendo. Algumas medidas ainda dizem que ainda continua acontecendo afastamento entre a África e a América, pequeno afastamento, mas ainda assim, porque a Terra tem um movimento vivo através das suas placas internas. E a gente sabe também, por evidências que já são conseguidas através da ciência, que essas modificações pelas quais a Terra passou causaram grandes extinções em massa. A gente também já viu isso quando a gente discutiu no capítulo anterior. E essas extinções em massa fizeram com que várias das espécies que existiam aqui sucumbissem, que não estivessem preparados para continuar a sua existência. Então, o povo adâmico aqui referido é uma evolução de algumas espécies que sobraram, que passaram, que sobreviveram aos cataclismos e se desenvolveram em algum lugar do planeta.
e a partir de lá o seu próprio desenvolvimento. Para poder entender um pouquinho mais, eu fui buscar um pouco e, como da outra vez, achei um capítulo em especial no A Caminho da Luz, né? Para quem se interessar sobre o assunto, é bastante interessante. Esse livro tem bastante informação boa de se ter, e que é de Francisco Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e no capítulo 3, que tem por título Raças Adâmicas. E o capítulo diz assim: o sistema de capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra, ou Capela. Magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se desse modo a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas da sua existência. Marcham uns contra os outros ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Um mundo de transições. Há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas. Como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas do século XX, nesse crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes já existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua, para a edificação dos seus elevados trabalhos. As entidades que se tornaram pertinazes no crime, aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. E mais um trechinho: espíritos exilados na terra. Foi assim que Jesus recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e sua vinda no porvir. Aqueles seres angustiados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados da face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz de Capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Então é interessante esse trecho desse livro porque ele conta um pouco a maneira pela qual a própria Terra, os espíritos terrestres aqui se desenvolveram. Da mesma maneira que acontece com a Terra hoje, no seu ponto de evolução, onde temos claramente alguns seres que são pertinazes no crime ainda, na continuidade de atos
de egoísmo e de falta de amor ao próximo, a gente passa por uma situação onde alguns desses seres que não estão preparados para um mundo de regeneração serão levados, estão sendo levados já, para um novo orbe, para ajudar, para auxiliar na evolução desse outro orbe, dessa outra terra, que estaria em um ponto de evolução em algum outro lugar do universo, assim como nós também fomos recebedores desses espíritos oriundos de Capela para nos auxiliar. Com isso a gente consegue entender como é que esse processo de evolução se estabelece. Não simplesmente pela evolução do ser que estava aqui encarnado, dos espíritos que vinham ocupar a Terra, mas também por contribuição desses seres que eram muito mais evoluídos do que os terrenos, do que aqueles que estavam aqui, os terrícolas, né? A gente pode dizer assim, mas que estavam aqui e que não tinham a capacidade ainda de conhecimento suficiente para modificar o ambiente, para fazer com que tudo evoluísse muito mais rapidamente. E aí esses exilados de Capela que vieram para cá, em forma de degradação, porque eles não estavam preparados para um mundo mais evoluído, mas estavam muito mais sabedores e preparados para um mundo tão evoluído como o nosso, que estava em início de evolução. Então auxiliaram bastante no desenvolvimento. E aí a gente consegue entender as mutações que as raças foram acontecendo aqui também, na medida que esses seres vindo para cá foram influenciadores da modificação do DNA e das questões de evolução do próprio planeta. Para quem também interessar e muito mais alongado, de uma maneira bastante agradável, existe também o livro de Edgar Armand, Os Exilados de Capela, que conta essa história da vinda dos capelinos para cá e de que maneira eles se estabeleceram aqui. Com isso a gente consegue completar um ciclo e entender por que em tempos tão longínquos para trás a gente teve, por exemplo, a civilização egípcia, a gente teve a civilização paralela com a egípcia que estava do outro lado nas Américas, que se reconhece hoje que sumiu uma civilização de lá, os Atlantes também, quer dizer, todos aqueles seres que eram muito mais evoluídos para a sua época, por que esses povos habitavam um tempo e parece que todo o seu desenvolvimento, a sua tecnologia sumiu? Até hoje a gente tenta descobrir como é que eles conseguiam fazer as coisas que eles faziam, como é que eles conseguiram fazer as construções que eles fizeram. Toda a sua tecnologia, muito mais tecnologia, já se consegue hoje, tecnologia de iluminação que era utilizada para iluminar cidades, de aquíferos que para levar água para todos os cantos da cidade. Isso já se começa a reconhecer hoje, à medida que as escavações vão evoluindo. E por que toda essa tecnologia ficou desconhecida, ficou desprezada ou sumiu? Por que aqueles seres, nós, na época, os terrícolas que estavam aqui, não conseguiram manter, mas de uma certa maneira foram influenciados no conhecimento para continuar a sua própria evolução? Isso é bem interessante, a gente começa a fazer conexão com vários pontos da história da humanidade e várias questões que são bastante sem explicação, mas que com o espiritismo, com esses achados, com essas explicações, começam a fazer bastante sentido. Depois o item 4 tem por título Diversidade das Raças Humanas. E aí a pergunta 52 diz assim: de onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? E a resposta: do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o nome mesmo que se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. E aqui, vamos lembrar um pouquinho da questão que algumas raças diferentes sobreviveram aos cataclismas. Então a gente tem, de alguma maneira, no início, algumas raças diferentes que foram originárias da raça humana, e hoje os cientistas, para a gente, já essa discussão de raças humanas diferentes já não cabe muito, já que a gente tem pelo estudo científico que na verdade somos apenas uma raça com fenótipos diferentes, somos diferentes, mas todos somos da raça humana, então não existem diferenças básicas para que a gente possa separar ou querer identificar como sendo diferentes, somos todos irmãos, de uma maneira geral, né? Então, pergunta número 53: o homem apareceu em muitos pontos do globo? Diz a pergunta. E a resposta: sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças.
Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outra, formaram os novos tipos. E a pergunta 53. Essas diferenças representam espécies distintas? E a resposta, certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso, não pertencem à mesma espécie? E a pergunta 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de se considerar irmãos? E a resposta. Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Querem sempre tomar as palavras ao pé da letra. E a questão, como crianças, a gente tende a adulterar todos os conceitos para tentar achar um motivo de separação, que era a questão da pergunta. Se nós não viemos todos do mesmo homem, então não somos todos irmãos, que não somos todos filhos de Adão, ou netos descendentes de Adão. E não é essa a questão. A questão, como espíritos estamos aqui na Terra, somos todos, sim, irmãos, porque somos filhos do mesmo Deus, que está acima de todas as coisas e originário de toda a criação. Todo o resto, todo esse arranjo que foi estabelecido, está no sentido de permitir ou de estabelecer um cenário do qual nós, como espíritos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, tivéssemos as questões que a gente tivesse necessidade para o nosso próprio desenvolvimento. Para incrementar um pouquinho a discussão e dar uma entendida melhor, tem uma primeira animaçãozinha que eu vou passar, que fala sobre a evolução da humanidade. Então dá para a gente entender um pouco a questão que se estabelece em algum momento. Vale lembrar que quando a gente fala da questão do homem vindo do macaco, especificamente, né, a gente tem uma transição ali entre o ser humano, com razão, consciência, e o macaco como sendo animal, e a gente tem aquela história das várias evoluções das várias espécies a chegar numa espécie humana. Vale lembrar que a teoria da seleção natural de Charles Darwin, ela é publicada em 1858 e o Livro dos Espíritos em 1857, na sua primeira edição. Então, nessa época, a época em que o Livro dos Espíritos estava sendo publicado, provavelmente Darwin ainda estava fazendo os seus estudos, estava passeando ainda por todo lugar ainda, pelas Ilhas Galápagos, talvez já tivesse voltado, tivesse condensando o material que ele havia recolhido, e através desse material, a grande teoria da seleção natural é que os seres se adaptam ao meio, e essa adaptação ao meio vai provocando pequenas mutações, e a espécie que está mais adaptada para aquele ambiente se desenvolve e se adapta melhor ali. E esse seria o motivo pelo qual a evolução vai acontecendo. E essa animaçãozinha mostra um pouco das mudanças de uma maneira artística bastante interessante para se ver, do macaco para o homem, como pequenas mutações, pequenas mudanças pudessem abrigar um ser, e aí colaborando junto com a vinda dos capelinos para cá, como essa miscigenação, essa mistura de DNA vai acontecendo, de maneira a que a gente pudesse ter um aparato, um hardware, vamos dizer assim, um equipamento apropriado para uma mente mais evoluída, para um cérebro mais desenvolvido, e tudo vai culminando no sentido de que a gente possa ter um ambiente específico e propício para a nossa evolução, mas com a interferência e com o auxílio desses capelinos que estavam vindo para cá, auxiliando nesse processo de mudança, trazendo para cá uma inteligência que a gente sozinho seria muito mais tempo para poder adquirir. Dá uma olhadinha. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky
'cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Então, é interessante ver, né? É bastante artisticamente muito interessante ver que chega a chocar um pouco. A gente consegue ver o tempo passar em milhares de anos sendo passados em apenas 2 minutos, né? É bem interessante. E para fechar, embora sem spoiler, vamos ver o videozinho, daqui a pouco a gente comenta um pouquinho. Mais um videozinho pra gente ver. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably, because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just the best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're gonna tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them. Whoa.
No. Caucasus, which was Turkish? Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we... 5% German. I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is Did you know that? I didn't know I did. This is like... my heart's pounding right now, I swear to God. We met. Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. Oh yeah. É interessante, nesse vídeo, tem por título A Jornada do DNA. E esse vídeo é bastante interessante, porque embora ele observe um aspecto físico, não espiritual, porque ele retrata como a gente se engana, né? Porque a gente se considera tão diferentes uns dos outros, e no final das contas, a miscigenação dos DNAs, da composição genética que foi acontecendo no nosso planeta, culminando para a nossa evolução, traz que nos dias de hoje, cada um de nós, seja muita mistura, muita contribuição de várias raças e lugares diferentes do planeta. Embora isso esteja muito na herança genética, ou seja, a herança física, aquela que não está ligada com a espiritualidade, e o Espiritismo traz para a gente que, como espíritos, nós não somos matéria, nós somos espíritos encarnados. Então, independente disso, essa visão, mesmo essa visão mais física, traz uma visão bastante interessante, já que nos aproxima muito de todas as pessoas, por mais diferentes que elas pareçam ser. E que a gente acaba remetendo a alguns dessas raças que foram originárias e que acabaram gerando toda a humanidade, e que através dessa miscigenação, dessa combinação de genética que foi acontecendo com o passar do tempo, todos somos basicamente filhos ou oriundos ou descendentes de alguns povos que estavam aqui no começo, que foram aqueles primeiros, mistura com os capelinos, que foram evoluindo, e a partir de lá, através dos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e toda a evolução acontecendo, que nos aproxima muito um do outro, na medida em que nos torna irmãos, realmente. E a gente começa a se enxergar nas outras pessoas, por mais distantes que sejam, de outros países, de outras regiões, mas muito mais próximos, eliminando um pouco a arrogância que alguns povos e que algumas pessoas têm de se considerar melhores do que os outros. É bem interessante. Bom, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais um tema do Livro dos Espíritos. Até mais!